Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao último webinar desta série de webinars da Start & Go. Hoje vamos falar sobre a digitalização e o que é que se pode fazer, o que é que significa isto e o que é que se pode fazer o que é que podemos fazer nas nossas empresas. Temos connosco o Rui Raposo. O Rui Raposo é licenciado em Economia e tem uma vasta experiência profissional, conta já com mais de 34 anos de experiência em ambiente de empresa, de grandes empresas e hoje é atualmente partner da BWD. Portanto, eu ia começar já por passar a palavra ao Rui. Rui, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigado. Bem-vindos. E antes de começar, gostaria de endereçar uma palavra muito especial de agradecimento ao Start & Go pelo privilégio do convite e, em particular, à Mónica, que tem sido, de facto, a face mais visível deste lindo projeto que espero dure por muitos anos e continue a trilhar este caminho tão interessante para todos nós. Em segundo lugar, dizer-vos que dentro de poucos minutos vamos lançar um pequeno inquérito que gostaríamos que respondessem. São perguntas bastante fáceis, enfim, muito intuitivas e diretas, mas que vai servir para mais à frente termos a oportunidade de ir dialogando e esclarecer, porventura, algumas do peso destas respostas, consoante aquilo que a nossa distinta plateia decidir e responder, e vermos o que é que, de facto, será de esclarecer melhor, de pôr tudo em pratos limpos, como se costuma dizer, porque às vezes a digitalização presta-se, de facto, a algumas confusões. Eu vou, entretanto, proceder aqui a uma arriscadíssima operação, que é de compartilhar a tela. Espero que estejam a ver. Também aqui a aparecer o inquérito. Muito bem. Acho que estão a ver, não estão, Mónica? Acho que está... Sim, penso que sim, bem. Já temos aqui algumas respostas. Ok, muito obrigado. Bom, portanto, o tema, como podem ver, ou como sabem, seria a digitalização, o que pode fazer na sua empresa, com um ponto de interrogação. Bom, eu quando me apercebi que era este o tema que foi proposto, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi fazer aqui um bocadinho uma provocação à Mónica e acho que isto agora, como é evidente, também não está a passar. É o costume. Rui, ainda estão a responder ao inquérito. Se calhar vamos dar mais uns minutos. Ok, muito bem. E, portanto, dizia eu que a minha primeira tentação foi fazer um pouco uma provocação, recompondo um pouco o tema que aqui está expresso. E, portanto, a minha proposta era passarmos a chamá-lo digitalização, o que pode e deve fazer na sua empresa, tornando-a mais eficiente. Também com um ponto de interrogação, isto é, o que é que nós podemos e devemos fazer para que as nossas empresas passem a ser ou sejam ainda mais eficientes do que são. Portanto, é um tema aliciante nos tempos que correm, grandes incertezas, grandes dúvidas, muitas vezes não temos respostas para tantas questões que são postas diariamente, e eu gostava, a propósito desta alteração, de clarificar um conceito que vem no novo título, digamos assim, que eu entendi batizar.
que é fazermos uma visita sobre o tema da eficiência. O que é ser eficiente? Simplesmente, agora já está, há muitas vezes uma confusão entre eficiência e eficácia, ou entre ser eficiente e ser eficaz, e acho que de uma forma muito clara, eficiente é quando a tarefa, tal como está aí escrito, é executada da melhor forma possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos. Isto é aquilo que separa daquilo que é eficaz. Só para vos dar uma ideia muito, muito simples, podemos ter duas empresas têxteis, ambas têm como core business fazer, por exemplo, t-shirts, ambas fazem t-shirts e, portanto, são ambas eficazes, porque fazem e conseguem alcançar o resultado de fazer as t-shirts. No entanto, uma certamente ganha mais dinheiro, tem mais solidez. Porquê? Porque, de facto, tem que ser mais eficiente, isto é, tem uma adequação mais otimizada de tempo, de esforço e de recursos. Aliás, peço desculpa, pegando um pouco naquilo que Peter Drucker dizia, que é um grande guru da gestão, já falecido, entretanto, infelizmente, de uma frase muito simples, dizia: eficiência é fazer as coisas direito e eficácia é fazer as coisas certas. Portanto, de facto, evitar desperdício de tempo, de esforço e de recursos é fazer as coisas direitinhas. Eu gostava que os meus queridos amigos e amigas ficassem um pouco com esta noção nas vossas cabeças, porque mais daqui a uns minutos vamos voltar a ela. Deixem-me passar para este slide, aqui de uma forma gráfica muito clean, muito simples. Desde 2000 nós temos tido até agora, ou tivemos até agora, três grandes situações de ruptura, três grandes acontecimentos que marcaram decididamente todas as nossas vidas. Estamos a referir-nos, tal como está, o ataque às Torres Gêmeas em 2001, a crise financeira de 2008 e a crise do corona que estamos ainda a viver. Curiosamente, estes três acontecimentos foram todos provocados por vírus. Estamos a falar de três vírus diferentes. O primeiro, o vírus do radicalismo, do fundamentalismo religioso. A crise financeira, o vírus da ganância. E, finalmente, o vírus corona. Todos eles com resultados devastadores para as sociedades, para os países, para as empresas, para as pessoas. Quem não se lembra, no ataque às Torres Gêmeas, dos problemas que se seguiram, com questões ligadas ao preço do petróleo, com as questões da segurança, com as dificuldades nas nossas viagens, enfim, tudo foi, a partir desse momento, bem diferente. A crise financeira, por outro lado, trouxe-nos, de outro nível, também situações desastrosas. Imensos bancos por todo o mundo a falirem, muitas empresas e pessoas a entrarem em insolvência, crise da dívida pública mundial, particularmente também na Europa, o problema, no fundo, baseado no subprime e com a ganância do sistema financeiro norte-americano a ser, desta vez, a origem do problema. E, finalmente, o corona, não sabemos muito bem onde é que ele começou, se começou na China, se começou num sítio qualquer, mas, enfim, estamos ainda com ele às voltas e, portanto, só para dizer que em qualquer um destes momentos houve, certamente, rupturas, houve problemas e isso estendeu-se à vida das empresas e à vida das pessoas. Portugal não é exceção e deixem-me aqui, portanto, e começando já a focar-nos naquilo que nos importa mais diretamente, dizer de uma forma muito breve e sucinta, certamente haverá mil e uma outras questões que poderíamos aqui colocar, o contexto envolvente em que as empresas se movimentam neste caso, neste momento, estamos a falar de um sistema fiscal complexo e agressivo, com, enfim, todos nós sentimos na pele
o que é que isso significa. Uma administração pública permeável e redundante, também todos sabemos o que é, enfim, a burocracia, para não falar em mais nenhuma outra situação, mas essa também é afetiva. Temos também um país com um envelhecimento rápido da sua população. Temos uma justiça lenta, e é um tema que recorrentemente vemos diariamente, quase diria, nos jornais, e um país centralista. Enfim, também quem é do Norte, mas não só, várias vezes vê saltar para as páginas dos jornais e para as televisões esse debate. Finalmente, o acesso ao crédito. Eu, sobretudo nas PMEs, eu optei, talvez porque sou oriundo da banca, não colocar aqui nenhum adjetivo qualificativo, tipo para pôr aqui difícil acesso restrito ao crédito. Optei por pôr um acesso ao crédito de uma forma geral, porque de facto há situações e situações, desde sempre há queixas dos empresários, muitas vezes, que a economia não anda porque a banca não consegue corresponder, mas de facto aqui temos que dizer que desde que estamos na União Europeia há normas bastante rígidas relativamente, ou impostas pelo BCE relativamente à banca. A título de curiosidade, por exemplo, enfim, das pessoas mais ligadas ao desporto, recentemente, e estão agora em curso os processos eleitorais do Futebol Clube do Porto, e o atual presidente, disse numa entrevista que deu recentemente que pediu ao novo banco 2 milhões de euros para pagar ordenados e que o novo banco não lhe concedeu. Aparentemente mandando o odioso para o novo banco, mas só que o novo banco não pode, porque está proibido pelo Banco Central Europeu de financiar futebol. Portanto, há regras e regras e por vezes as coisas não são totalmente explicadas. E finalmente, o famoso Covid-19, com 82% das empresas a funcionar e com quebras enormíssimas, que vão ter uma tradução muito, muito profunda nas nossas vidas, e certamente um ano de 2020 e os seguintes com alguma dor. Aliás, hoje mesmo o Primeiro-Ministro disse na Assembleia da República que o PIB deverá descer entre 7,5% a 10,8%, salvo erro, portanto é 9,8%, peço desculpa, e portanto são de facto números bastante assustadores. Por outro lado, nas empresas, existe também um contexto bastante complicado. Desde logo, há uma tradicional falta de capitais próprios das empresas, é um problema, já de há muito, e com, por vezes, um endividamento, o que leva muitas vezes a um endividamento exagerado. Há também uma falta de dimensão da empresa, é gritante essa diferença, por exemplo, face à Espanha, para não falar em outros países europeus, porque existe também, havendo pontos positivos, mas pontos negativos, uma miríade de empresas familiares. Só para vos dar uma nota, mais de 50% do tecido empresarial português é composto por grupos familiares, portanto isto é sintomático. Sendo que, isto é um estudo da PwC, da PricewaterhouseCoopers, num inquérito que eles fizeram, existe, por um lado, problemas de sucessão, muitas vezes essas empresas não acautelam claramente o problema de sucessão, e por outro lado, e curiosamente, e toca no nosso tema de hoje, há alguma indiferença perante os desafios da revolução tecnológica. Isto é, as pessoas ficam acomodadas, criam a sua empresa com os filhos, com a mulher, o marido, enfim, os irmãos, e acham que a coisa por aí ficará resolvida. Claro que também é uma área, e esses 50% representam 60% dos postos de trabalho e entre 50% a 70% de contribuição para o PIB. Portanto, é de facto um sistema, dentro do sistema, as empresas familiares têm um peso muito significativo e, portanto, há que olhar, e é pena que muitas vezes essas empresas acabem por ficar pelo caminho por não haver a lucidez de atempadamente, por exemplo, tratarem dessa tal dita sucessão. Finalmente, educação e formação deficiente de quadros. Existem aqui algumas,
estatística que eu acho interessante, é uma percentagem dos alunos de cursos profissionais no secundário, em Portugal quase 40% e na Europa acima de 50%, portanto não há muitas vezes essa leitura dos jovens poderem inscrever-se nesses tais ditos cursos profissionais, e qualificação de quadros de estudos que naturalmente continua a melhorar, mas que não quer mais exigir que sejam cada vez melhores. Entretanto, depois de aparecer o Covid, ou no interim, realmente estavam a haver coisas que estavam a correr bem. Havia incentivos, e continua a haver, inclusivamente, lembro-me, até por causa do Covid, das chamadas linhas Covid, mas vários incentivos à indústria 4.0, sistemas de incentivo à inovação, etc., de internacionalização. Portanto, aqui um sistema de grande motivação, de apoio financeiro às empresas, infraestruturas de grande qualidade de apoio à logística, portos, estradas, autoestradas, enfim, aeroportos, do melhor que há, e, finalmente, duas que eu acho interessantes, por causa daquilo que eu há pouquinho referi, da falta de dimensão. Curiosamente, em 2019, houve 8 mil milhões de euros de fusões e aquisições de empresas. Isto significa um esforço muito grande de consolidação de setores e ganhando, portanto, aqui alguma dimensão em algum desses setores. É um movimento interessante, que era satisfatório para 2019, supunha-se que 2020 iria ser talvez ainda melhor, e infelizmente, pelas condições em que estamos, isso vai com certeza ter um retorno bem diferente. Finalmente, e sendo o último, não é o menos importante, a questão do Banco Português de Fomento, que finalmente há muito tempo está na forja, mas parece que desta vez o país vai conseguir pôr em marcha este produto, este banco, uma vez que vai funcionar como um banco grossista de financiamento para depois fornecer a restante banca de retalho, os bancos que nós conhecemos nos balcões, enfim, espalhados pelo país, para, por sua vez, também, em boas condições, poderem financiar as empresas. Por outro lado, nas empresas também havia coisas a melhorar. Estamos a ver, por exemplo, a questão da capacidade de risco dos empresários, que tem vindo, de facto, a conhecer um incremento fantástico, portanto, nota-se um rasgar de mentalidades que é de louvar, e isso traduz-se naturalmente, quer no aumento das exportações, quer também no número de internacionalização de empresas. Eu aqui, deixem-me só fazer uma pequena dica, a internacionalização não pode ser vista como a mesma coisa que as exportações. A internacionalização considera-se quando as empresas resolvem abrir uma filial, um escritório que seja, uma fábrica num país fora de Portugal. As exportações, como sabem, são pura e simplesmente as empresas que continuam com o seu quartel-general em Portugal e pura e simplesmente exportam os seus produtos. De qualquer maneira, numa área ou noutra, estava a haver uma clara melhoria, tanto é que as exportações já estavam a representar em 2019 cerca de 48% do PIB, o que é notável quando nós vinhamos de valores significativamente abaixo deste. Finalmente, há também um movimento muito forte de empreendedorismo que se vive, que se estava a viver, com um número enorme de empresas novas, muitas a fechar, mas o número de empresas a nascer muito superior àquelas que estavam a fechar, e a inovação com um espírito permanente. Aqui está alguns recortes de a empresa a refletir aquilo que eu acabei de referir, e com as exportações também a baixarem bastante. Bom, chegados aqui, vou-vos pedir então para se recordarem um pouco daquilo que há pouco referi, quando falei da eficiência. E, portanto, é justo uma pergunta, com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantos obstáculos, com algumas coisas certamente a correr bem, e com golpes, enfim, aqui ou acolá, que vão deitando abaixo algum trabalho que tem sido feito, como é que é possível
ou como é que as empresas vão poder olhar para o futuro e, lá está, passarem a ser mais eficazes, ou melhor, mais eficientes, não eficazes, mais eficientes. E, portanto, crescer é bom, tem que ser um crescimento inteligente, não pode ser um crescimento obsessivo, tem que ser um crescimento racional, mas tem que ser um crescimento coerente e feito de uma forma bem planificada e bem preparada. Haverá vários caminhos para o conseguir, para a melhoria dessa eficiência, mas claramente eu achava que deveríamos aqui referir, rumo à eficiência, 4 pilares que me parece serem importantes. Em primeiro lugar, os recursos humanos com a meritocracia, portanto, uma questão que muitas vezes é falada, mas que nem sempre é conseguida, portanto, dar o prémio e o mérito a quem o merece, uma cultura organizacional de mente aberta, preocupação de abordagem centrada no cliente. Acho piada que a Teresa arranjou aqui um bonequinho muito engraçado, que é um cabeleireiro a secar o cabelo ao seu cliente com uma preocupação, e ela disse que tinha escolhido este bonequinho porque era o exemplo que ela achava mais evidente daquilo que é o esforço de um setor que também foi altamente prejudicado com esta crise, e o que eles tiveram que fazer, concentrando-se nos clientes e tentando fazer as máscaras, os secadores à distância, e não só, enfim, todas as limpezas. Eu diria que é um esforço que toda a gente tem vindo a fazer, mas ela escolheu o exemplo do senhor a secar o cabelo à. Bom, muito bem. E, finalmente, a sustentabilidade, que, na minha opinião, também não é fácil, mas é a capacidade de integrar, enfim, as questões sociais, económicas, ambientais, energéticas, estão em cima da mesa e convém nunca nos desligarmos dela. Para isto, também escolhi, ou relativamente a isto, escolhi 4 mandamentos. E, curiosamente, quando estava a pensar nisto, até consegui uma coisa engraçada, que foi este acrónimo, que é um acrónimo muito inspirador, que dá AMAI. Amai a vida, amai os vossos, enfim, amai o que quer que seja, mas amai. Muito bem, e o A de primeiro é a atualização, o M de modernização, o outro A de agilidade e, finalmente, a inovação. E a inovação, no fundo, este conjunto destes 4 mandamentos está provado que, enfim, conseguem ter um impacto fortíssimo, quer na melhoria operacional, quer na transformação organizacional. E, portanto, de facto, é importantíssimo que os gestores, as pessoas que têm as suas empresas a funcionar, tenham a responsabilidade de olhar para as suas unidades de uma forma muito dinâmica, muito moderna, com vontade de atualização. Esta agilidade será sinónima de flexibilidade para encarar todos estes e outros que sejam obstáculos que certamente continuarão a aparecer. Aqui está já um outro slide, desta vez da Gartner, que é uma empresa de consultoria e de pesquisa norte-americana, e que classifica, digamos assim, os vários quadrantes, os que são melhores, os piores, enfim, de acordo com certas classificações, em que diz que a digitalização é o processo de mudar do analógico para o digital. Acho que toda a gente mais ou menos sabe o que isso é. Aqui há uma questão muito importante, que é a frase da Forbes, que diz aqui na primeira linha, peço desculpa, na realidade, a transformação digital causada, entre outros, pela digitalização. Isto é uma primeira nota que eu vos quero transmitir e realçar, é que a transformação digital é também, para mim, é como que um guarda-chuva, que no fundo abriga debaixo de si variadíssimas ferramentas, variadíssimos veículos para que essa transformação digital seja levada a cabo. A digitalização pura é, digamos, apenas uma das facetas que podem contribuir para a transformação digital. Há várias outras e, portanto,
convém muitas vezes, e eu acho que isto inclusive, é também um modo de estar nas empresas. Já lá vai o caso de as empresas acharem que a equipa que mexe, a equipa que ganha não mexe. Eu muitas vezes não estou de acordo com isso, porque cair nisso é cair muitas vezes no imobilismo. É achar que o que tem já chega e às vezes quando se está por ela já estamos a ser claramente ultrapassados pelos outros e quando assim é, as coisas não vão correr bem. Aqui temos, já falando e começando a entrar a apresentação do tema que aqui nos trouxe, o que é que rumo à eficiência através da digitalização. Portanto, vamos aqui pegar apenas num desses veículos, numa dessas ferramentas relativamente à transformação digital. E o que fazer? E o que fazer? Eu tenho aqui 6 slides muito rápidos, não vos vou amassar a lê-los, mas, no fundo, garantir, e é uma primeira nota muito importante, que é garantir a infraestrutura tecnológica certa, adequada e corretamente implementada. Acho que o fundamental é ter uma arquitetura que permita suportar enfim, as diversas funcionalidades, quer das equipas que trabalham perto da sede, digamos assim, ou nos seus quartéis generais, mas como, por exemplo, noutras unidades externas, no estrangeiro. O teletrabalho, por exemplo, é também um claro elemento aqui a ponderar para que essa infraestrutura possa aguentar e possa ser coerente com aquilo que se pretende. Em segundo lugar, selecionar enfim, sistemas ou ferramentas que garantam uma fácil escalabilidade. Isto é, no fundo, vamos querer, sempre que existe um problema, e eles estão sempre a aparecer de forma diferente, em substância e em volume, convém que haja sistemas que permitam que esses problemas tenham uma resposta cabal, rápida e eficiente, e a cada passo não esbarrarmos na dificuldade do sistema responder àquilo que nós precisamos. Finalmente, neste primeiro trecho de slides, um terceiro que é a comunicação, e isto é também de veras importante, tanto mais que estamos a viver, todos estamos a viver, que é a transformação que está a existir na relação entre os clientes, os fornecedores, os stakeholders, no fundo, das empresas, os seus parceiros, e que cada vez está a ser, mais e mais rapidamente, totalmente assente digital. Vejam a transformação dos novos hábitos de consumo, com o e-commerce, com as compras online, e que dispararam completamente. Não vou dizer que vão ser o canal privilegiado, mas certamente vão ter um peso bastante significativo daqui para a frente. Em quarto lugar, adotar uma estratégia que faça sentido, isto é, que seja adequada à dimensão e necessidades da empresa. Nós estávamos aqui a enumerar variedíssimas soluções que as empresas podem ter. Digitalização de dados e documentos, arquivo digital, desmaterialização e automatização de processos, tratamento de contas a pagar, robotização, gestão de correspondência, dashboards, portabilidade, enfim, portanto, há tudo aquilo que nós aqui enumeramos, é possível, é necessário para as empresas se tornarem cada vez mais eficientes na resposta aos tais ditos desafios. Em quinto lugar, escolher parceiros que entendam a transformação. Isto é, não é fácil as empresas escolherem quem tem mérito, quem tem competência, quem tem experiência para resolver as suas dificuldades. É de facto um mercado que por vezes, enfim, é como em tudo, mas há gente que aparece e diz que faz tudo e mais alguma coisa, e por vezes vamos a verificar que são completamente flops, e temos encontrado a desenvolver muitas vezes situações em que estamos a tentar salvar
problemas arranjados por outras escolhas, e por vezes as empresas têm que ser mais criteriosas, mais ativas, e saber, antes de dar o passo, a escolha desse parceiro. A digitalização não é um processo, ou melhor, é um processo complexo, como qualquer processo é complexo. Até pintar um banco de preto ou de branco é complexo, para quem não sabe. E, portanto, aqui não vou dizer que a digitalização é uma coisa fácil. Tem a sua complexidade, desde que os parceiros que são escolhidos estejam competentes e saibam o que estão a fazer. Finalmente, também um erro que é muito frequente, que é as empresas pensarem que a digitalização se faz rapidamente. E não é. A digitalização é um processo gradual, com várias etapas, com níveis diferentes. Costumamos dizer na BWD, quando vamos aos clientes e quando eles pensam que vamos entrar e vamos fazer parar a organização, uma das coisas que nós dizemos é vamos fatiar o elefante às postas e, portanto, devagar, com muita prudência, respeitando muito aquilo que é a eficiência da empresa, o que é preciso melhorar, qual é a sua filosofia, respeitando o input que a estrutura da empresa nos vai transmitir e, portanto, isto não é um chapa 3 igual em todas as empresas. Os setores são diferentes, as empresas são diferentes, cada uma tem a sua filosofia, as suas características e, portanto, para nós a digitalização faz sentido, mas sendo um fato à medida. Por outro lado, também é bom dizermos uma lista que nós aqui fizemos um pouco, enfim, pensando naquilo que nós temos encontrado, o que é que não é a digitalização. E, portanto, as pessoas às vezes pensam que fazer uma fotocópia de um documento ou fazer uma multifunções e guardar no desktop já é uma digitalização. Não é, e portanto é muito mais do que isso. Enfim, não vou estar a ler todos esses números que nós aí colocamos, essas frases, porque são as diversas situações que temos encontrado. O arquivo digital não é colocar ficheiros no file system, por exemplo, as pessoas por vezes confundem, naturalmente têm que ser esclarecidas e é para isso também que aqui estamos. Portanto, por falar em aqui estar e por falar em querermos contribuir para vos esclarecer, trazia aqui 4 exemplos práticos muito simples e que, no fundo, refletem algumas das ferramentas e das situações que nos foram colocadas e às quais a BWD deu, diga-se de passagem, com grande qualidade, a devida resposta. O primeiro caso é o Metro do Porto e é um caso curioso. Cada um destes 4 casos tem diferenças entre si, senão não faria sentido trazê-los. Este Metro do Porto tinha uns milhões significativos de documentos espalhados por várias instalações da Metro do Porto, espalhadas pela zona da cidade do Porto. E como devem imaginar, esta empresa foi enfim, financiada em muito da sua expansão. Rui, está com ruído. Peço desculpa. Okay. Agora já está bem, agora já está bem. Ok, muito obrigado, peço desculpa. E, portanto, esta empresa, por ter sido concursos internacionais, é sujeita enfim, a auditorias de grande pormenor, de grande rigor, de grande profundidade. E, portanto, os meus amigos e as minhas amigas, imaginem o que é chegar a alguém junto à administração do metro e querer verificar se a linha número 4, ou a azul, ou a amarela, seja o que for,
onde é que está, os planos da estação, da linha, quem foi que concorreu, quem não foi, porque é que ganhou o concorrente A e não ganhou o concorrente B, como é que foram aplicados e qual a calendarização dos fluxos financeiros, enfim, uma infinidade de questões. E o que o método muitas vezes encontrava era uma enorme dificuldade, uma anarquia completa na forma como esses mesmos documentos estavam armazenados e guardados. Portanto, acabou por encontrar a solução para esse problema fazendo a digitalização e desmaterialização massiva desses documentos. Foram uns milhões largos de documentos. Nós não fizemos isto sozinhos, fizemos isto em parceria com mais 3 parceiros, mas graças a uma tecnologia alemã, mas neste momento o projeto está praticamente concluído e é um daqueles. Sentimos-nos orgulhosos por todos os projetos que fazemos, sejam eles pequenos, sejam grandes, mas este em particular foi bastante demorado, mas bastante completo. Um caso que nós aqui trazemos também é um caso bem mais tranquilo, uma dimensão completamente diferente da anterior, e é uma sociedade de advogados muito conhecida do nosso país, particularmente do Porto. O que nós aqui fizemos foi aproveitar praticamente a totalidade da estrutura digital, ou melhor, tecnológica, que a Águia Branca já tinha, e o que fizemos foi otimizá-la, permitindo, através da digitalização e desmaterialização do documento, que toda a informação do consultório fosse, ou do escritório fosse completamente melhorada, transformada. Como todos nós sabemos, um consultório, um escritório de advogados, qual é a ideia que nós temos? Muitas vezes é que estamos a falar com o advogado, à nossa frente está a secretária do nosso advogado, a pessoa com quem estamos a falar, mas não imaginamos, certamente, a quantidade enorme de dossiês e de processos, os milhões e milhões de páginas que estão na retaguarda desses mesmos escritórios e que são tratados, naturalmente, pelas secretárias e pelas pessoas que apoiam os respectivos advogados. Bom, portanto, o que é que este gabinete de advogados constatou que tinha que transformar de alguma forma a vida, porque havia coisas que por vezes não havia uma resposta atempada ou nisto ou naquilo, por vezes não é fácil haver uma alarmística interna que possibilite responder em tempo a esses processos. E, portanto, o que nós fizemos foi construir um processo em que o processo entra no gabinete e depois tem o seu ciclo, vai passando desde o advogado sénior, passa para o advogado júnior, um faz o seu parecer, o outro pode o acompanhar e vai percebendo quanto tempo é que esteve na mão do A ou do B ou do C, consulta também outras informações, outras fontes, consegue, portanto, de A a Z, ter um conhecimento do encaminhamento desse mesmo processo, há alarmística introduzida, pode fazer todo esse encaminhamento e pode ter o conhecimento desse encaminhamento no seu simples iPad ou no seu iPhone e, portanto, mesmo em casa, naquelas horas mais informais e que se quiser ainda saber como é que está a correr o processo A ou o processo B, eles têm a possibilidade de entrar no respectivo dossiês, saber quem é que alterou a cláusula X ou a cláusula Y, e, portanto, há aqui uma completa alteração de forma de funcionamento e trabalho que, em boa hora, a Águia Branco resolveram introduzir na sua organização. Naturalmente não é caso único, sabemos que existem outros, nomeadamente em Lisboa, também é verdade, mas o que é curioso aqui salientar é que não é possível, ou melhor, não é necessário para fazer a transformação digital entrar com um infinito número de
tecnologias. Muitas vezes o que podemos e devemos fazer é perceber o que é que o cliente já tem, onde é que o cliente já gastou muito do seu dinheiro e tentar rentabilizá-lo o melhor possível, sem ser necessário estar a meter-lhe pelas goelas abaixo, desculpem a expressão, mais não sei quantas dezenas ou centenas de milhares. Um terceiro caso, muito interessante, que é de robótica. Portanto, nós também somos especialistas em robotizar certos processos. Não são aqueles robôs tipo Robocop, porque não é isso. Houve um cliente que julgava que íamos pôr os robôs a passearem nos corredores da fábrica, mas não é esse o caso. Portanto, são pequenas tecnologias, digamos assim, que nós colocamos nas empresas e que, sem que as pessoas praticamente deem por ela, fazem um trabalho fantástico. São umas formiguinhas e que podem, tudo que seja, por exemplo, para os meus queridos amigos e amigas saberem o que é que isto faz, muitas vezes as empresas têm grandes recursos humanos ocupados a fazer diariamente e várias vezes por dia várias operações repetitivas, sem valor acrescentado, que é um inferno para quem tem que o fazer, dá cabo dos olhos, dá cabo da cabeça e com uma produtividade muito reduzida. Pois bem, os robôs o que fazem é pura e simplesmente replicar, mas de uma forma automática, eficiente e correta, aquilo que o operador humano faz. E, portanto, conciliações bancárias, por exemplo, o caso em apreço, estamos a falar de seguros, pode fazer recolha de elementos nas apólices e combinar isso com outras bases de dados. Portanto, podem fazer aqui variadíssimas operações que demorariam muito mais tempo e falíveis, porque errar é humano, enquanto que o robô não adoece e não se engana. Para aquilo que eu estou a acabar de dizer isto, e muitos de vós estarão certamente a pensar, bem, mas então significa que vou mandar gente para o olho da rua. Nós, quando dizemos isto, não estamos com isto a dizer para despedirem as pessoas. A VWZ ou quem, como nós, trabalha nesta linha, não vai tomar, nem sequer insinuar qualquer iniciativa desse tipo. O que nós podemos e devemos dizer aos clientes, ou às empresas, é que poderão claramente pegar em muitas dessas pessoas que estão certamente subaproveitadas e libertá-las para outras funções, aí sim, com outra aplicabilidade e onde elas poderão ser bem mais úteis e sentirem-se bem mais motivadas e realizadas pelas novas funções que lhes sejam entregues. Finalmente, o quarto caso, que é uma têxtil afamada também aqui no nosso país, a Riopel, que fez também um projeto muito interessante de automatização de processos, conferência contabilística de documentos e integração no ERP SAP que a empresa tem. Também estavam a atravessar alguma dificuldade e tinham também, a nível de contabilidade, gravíssimos problemas e atraso, inclusivamente, no tratamento contabilístico das contas. E com esta implementação desta plataforma, com captura de dados, que é esta transformação digital com OCR é exatamente isso que quer dizer, uma tecnologia norte-americana, naturalmente conseguiram, ao terceiro ou quarto dia do mês seguinte, fechar as contas do mês anterior. Portanto, está tudo completamente automatizado e uma empresa desta natureza e desta dimensão nunca permitiria ou não poderia permitir que falhássemos na implementação deste projeto. Felizmente, correu tudo muitíssimo bem e também mais um caso de sucesso da nossa parte. Eu já estou praticamente a terminar, eu só gostaria, e antes de ouvir qual é as respostas ao inquérito, encerrar um bocadinho dizendo apenas que, desta forma, parece-nos, de uma maneira muito humilde, que poderemos contribuir significativamente para que as empresas se apetrechem, fiquem mais competitivas e mais preparadas para encarar quer o atual momento do vírus, do coronavírus,
e das suas consequências, bem como outros coronas que venham da vida que possam aparecer. Portanto, a flexibilização das empresas, a sua modernização, a sua automatização está cada vez mais na ordem do dia. E quem não fazer, isto é um caminho inexorável, e portanto quem não o fizer certamente vai se arrepender ou de uma forma ou de outra. E por isso é não só a minha vontade de esclarecer e tentar sensibilizar as pessoas para esta necessidade, mais do que investimento, é uma necessidade porque a empresa, para sobreviver num campo que é cada vez mais competitivo e mais agressivo, tem que ter armas, tem que ter ferramentas, tem que ter soluções capazes, flexíveis, competentes para responder a todos estes desafios e outros que certamente à nossa frente irão despontar. E finalmente deixar-vos aqui uma frase de um senhor muito conhecido, Keynes, e que me parece resumir um bocadinho aquilo que temos que implementar. A dificuldade não reside tanto no desenvolvimento de novas ideias, mas antes em fugir das antigas. Portanto, há que ter um pouco esta mentalidade aberta, aberta à modernidade, aberta à inovação. Mónica. Obrigada, Rui. Vamos então compartilhar aqui os resultados do inquérito inicial. Não sei se o Rui quer comentar, digamos assim, estes resultados. A DISA é um investimento que está apenas ao alcance das pequenas e médias empresas, sim senhor. Eu diria que está ao alcance de todas, das grandes, das pequenas e das médias, até porque, felizmente, as grandes empresas de tecnologia já de antes era obrigatório aquelas renovações de licenças, portanto, neste momento aquilo que está mais em uso é o chamado licenciamento perpétuo e portanto as empresas deixam de ter que pagar todos os anos aqueles FIIs, aquelas comissões, aqueles encargos de atualização ou que é habitual. Ora bem, não é possível, no tempo que corre, fazer exatamente o mesmo tipo e, portanto, a diferenciação entre as grandes, as médias e as pequenas, eles fazem isto por número de utilizadores e, por isso, está salvaguardado as grandes empresas, porque têm muitos mais utilizadores, pagarão mais, as pequenas e as médias, porque são muito mais pequenas, têm menos utilizadores, pagarão muito menos e, portanto, dessa forma, esta ferramenta de digitalização estará claramente adequada a qualquer mercado, tenha ele a dimensão que tem. Em segundo lugar, a digitalização é um processo one-shot ou evolutivo, claro que é evolutivo, portanto isto aqui, os professores fizeram uma pergunta muito mal feitinha, portanto isto claramente que era evolutivo, mas estavam atentos, muito bem. E em terceiro lugar, o Covid fez-me antecipar algum tipo de ação no contexto da transformação digital, muito bem, sim, pois, e nós também estamos de acordo, felizmente temos tido também um feedback bastante positivo a esse nível, as empresas estavam alertadas. Lembro apenas a quem me está a ouvir que com este pacote de ajuda que a União Europeia vai dar a todos os países, em particular a nós, Portugal, vai haver aí, certamente a partir de setembro, outubro, um enorme movimento de fundos disponíveis para as mais diversas naturezas e onde, mais do que até aqui, mas se calhar no mínimo como até aqui, a digitalização vai estar na ordem do dia e no centro de todas as atenções. Portanto, muitas vezes as empresas acham que estes custos são muito elevados. Isto não é um custo, é um investimento. E acham que há outras prioridades. Muitas vezes as empresas estão a ganhar dinheiro na frente e esquecem-se, porque não têm um controle adequado, que estarão a ganhar muito menos do que deviam, porque na sua retaguarda estão a cometer-se erros enormes de controle, de abordagem de mercado, etc. Com a digitalização, todos estes problemas ficarão resolvidos, porque as empresas passarão a ter um rigor e uma permanência desse rigor muito maior que até aqui.
e, portanto, não há aqui hesitar na opção, em termos de digitalização, sim ou não, nem se coloca o não. É imensurável esse caminho. Acho que eram só 3 perguntas, certo? Exatamente. Ok. E por mim... Não sei se podemos não abrir sei se há... agora o debate, questões. Uhum. Algum dos participantes quereria colocar alguma questão? Boa tarde, eu gostaria de colocar uma questão, antes de mais saudar o Rui Raposo, o Adriano Ribeiro e a Mónica Monteiro, e parabéns pela iniciativa. Eu sou responsável de uma área de TI, de uma empresa, da Lipor, que faz gestão de resíduos aqui do Grande Porto, e acabamos de ter uma sensibilidade para o que existe no mercado em termos de soluções. Soluções e ferramentas de digitalização são inúmeras e são óbvias as suas mais-valias. Tecnicamente, com maior ou menor facilidade, nós vamos implementando estas soluções. Mas confesso que o que me preocupa mais é a questão do alinhamento das pessoas. Como é que a gente consegue ganhar as pessoas para este processo de transformação digital? Porque tecnicamente realmente a gente implementa as ferramentas, mas quer dizer, a gente tem que criar aqui valor e se as pessoas não estão alinhadas com esta nova forma de estar e trabalhar, isto não dá em nada. Vem com o Covid, trouxe muita coisa de mal, mas eu quase me atrevo a dizer que a gente precisava no Covid de 2 em 2 anos, porque de repente aquilo que a gente já estava, digamos, em planeamento para implementar e que andava devagar, de repente num espaço de 2, 3 semanas aconteceu tudo. E até aquelas pessoas mais céticas e mais reticentes na utilização de algumas ferramentas, rapidamente as adotaram. Eu peço desculpa, não tomei nota do nome, se não se importa. Nuno Filipe. Como é que... Peço desculpa? Nuno Filipe. Nuno, peço desculpa. Sim. Nuno, eu relativamente a isto, desculpa lá que te diga, mas também me parece ser uma questão de liderança. E eu acho que também as lideranças são muito importantes na forma de fazer perceber a quem connosco trabalha da importância da digitalização, por exemplo, nisto, noutros temas ou noutros projetos. Mas reconheço que muitas vezes, mesmo assim, é muito difícil que as pessoas adiram. O tal alinhamento que fala é verdadeiro e existe em todas as organizações. E, como todos sabemos, há sempre uma resistência à mudança. Isto também faz parte da natureza humana. E falo por conhecimento de causa, porque no banco em que eu trabalhei, a certa altura também se implementou a digitalização. E imagina a ironia, eu era dos que mais resistia a essa digitalização. Mas a certa altura também houve quem tivesse uma opinião que era, bom, as respectivas chefias vão ter que perceber que a administração quer e quer mesmo isto. E, portanto, muitas vezes opta-se por fazer uma solução que é arranjando um bom parceiro, suficientemente competente, pode fazer muitas vezes esse trabalho que as lideranças por vezes não podem fazer e até têm um espaço de atuação um pouquinho limitado sobre com quem trabalham, e ser esses os próprios fazedores da mudança a tentarem perceber ou fazer perceber às pessoas o quanto podem ganhar relativamente a isso. É um processo que normalmente é lento, mas temos que ser muito rápidos quando começamos a entrar em algum destes projetos, arranjar pequenas metas para o quick win, isto é, a empresa rapidamente ou a pessoa perceber que a sua tarefa de um momento para o outro melhorou a sua qualidade de vida, melhoraram os seus resultados, qualquer coisa que facilmente se apercebam que tem vantagem em aderir à mudança. Muitas vezes quem lá trabalha não consegue fazer perceber, porque enfim há rotinas e há relacionamentos que por vezes estão ou desgastados, ou seja lá por que for. E por vezes alguém que venha de fora está em melhores condições de fazer perceber a quem lá trabalha o quão é bom fazer assim desta maneira e não daquela que sempre até ali fazia. Claro que não vamos aqui dizer que vamos impor, porque às vezes quanto mais o queremos fazer, pior. Mas tivemos no nosso
passado recente, situações de 2 ou 3 empresas com exatamente essas resistências, com as pessoas a dizerem que não precisavam nada daquilo para fazerem o tipo de trabalho. Mas, enfim, a administração teve que dar uma palavrinha e dizer, minha cara amiga, ou meu caro amigo, isto é assim e tem que ser assim, e as pessoas, ao fim de algum tempo, acabam por perceber e aderir completamente à mudança. É uma questão de termos alguma paciência e de insistir, porque não há nada a fazer, de facto, é isto que temos. Obrigado. Eu também tenho aqui uma pergunta, Rui. Há pouco respondeu logo a uma que eu já tinha tomado nota, que era a questão da otimização de processos e da robotização. Essa é uma das questões que todos tínhamos e ainda temos, o que fazer às pessoas, como reconverter as pessoas, não é? Portanto, se não optarmos pelo despedimento, e acho que sim, que devemos sempre reconverter, na sua opinião, quais serão, digamos assim, as competências, que competências é que as empresas devem treinar para permitir essa reconversão? Portanto, Mónica, estamos a falar de pessoas que fizeram durante X tempo as mesmas tarefas, certo? E, portanto, a certa altura depois de entrar o robô a funcionar, são deslocadas para outro tipo de funções. Peço desculpa, a Mónica pergunta concretamente qual o espaço. Sim, é assim, essas pessoas serão convertidas para funções mais tecnológicas, qual é a sua opinião? Ok. Que tipos de competências? Serão outras funções repetitivas Sim, também? sim. O que é que acha que vai acontecer? Mónica, pois, eu diria que cada caso é um caso. Há situações em que certamente as pessoas que o faziam, estou a pensar, por exemplo, nas conciliações bancárias, quem o faz, muitas vezes, ou é um contabilista, ou alguém muito próximo dele, da sua confiança. Certamente essas pessoas, por vezes, perdem um tempo infinito nesse tipo de tarefas e teriam ou terão capacidade para serem reconvertidas dentro do seu perfil para, por exemplo, ficarem como adjunto do diretor financeiro, noutro tipo de tarefas. Porque, no fundo, claro que não é fácil transição de pessoas de uma área, por exemplo, contabilística, em que o robô vai facilitar imenso a vida, e pegar nessa pessoa, se não houver mais nada para fazer, pô-lo no chão de fábrica, ou pô-lo na área comercial, porque se calhar ele não tem sequer capacidade nem perfil para o fazer. Portanto, de facto, cada caso é um caso, poderá ser uma pessoa da área tecnológica que tenha interesse, ou que tenha capacidade de se adaptar a outros desafios, mas eu diria que é uma geometria muito variável, dependendo da empresa, dependendo até da área de recursos humanos e a forma como está a ser gerida, das oportunidades e das carreiras que internamente estão implementadas, para saber onde poder colocar ou dar oportunidade para essa pessoa ser reconvertida. Portanto, eu diria que não há propriamente uma receita, mas que há capacidade de pegarmos nas pessoas e de as aproveitarmos, certamente há. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Bom, parece que não há mais questões, Rui. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer, peço desculpa, tinha a câmara desligada. Resta-me agradecer a todos a vossa presença, o vosso tempo, agradecer ao Rui, à Teresa e ao Adriano, à BWB, a participação no nosso webinar. Dizer que este é o último deste ciclo de webinars, mas já estamos a pensar em novas oportunidades de voltarmos a estar juntos. Dizer também que já podem visualizar os anteriores webinars no nosso site e no nosso canal do YouTube, portanto, quem não teve a oportunidade de ver os anteriores pode sempre rever agora, portanto, eles estão disponíveis. Desejar-vos uma
ótima semana e que espero vê-los em breve nas próximas iniciativas da Start & Go. Obrigado mais uma vez, Rui, pela sua apresentação e até breve. Obrigado, Mónica. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.